Você senta para trabalhar, o celular fica ali do seu lado, virado para baixo, quietinho, sem vibrar, sem tocar em nada. Você nem encosta nele. E mesmo assim, 20 minutos depois, seu rendimento já não é o mesmo de quando ele nem estava na sala. Você não perdeu o foco porque é fraco. Você perdeu porque ninguém nunca te contou o que realmente acontece quando o celular fica por perto. Se você ficar até o final desse vídeo, você vai entender por que tentar ter mais força de vontade nunca resolveu de verdade o seu problema de foco. Vai parar de se cobrar e se culpar toda vez que se pega checando o celular sem nem perceber que fez isso. E vai sair daqui com um jeito simples de organizar o seu espaço que funciona muito melhor do que qualquer promessa de disciplina que você já tentou seguir. E se você quer virar alguém que trabalha com a cabeça inteira no que importa, sem passar o dia competindo com uma telinha de 5 polegadas, já deixa o like e se inscreve para evoluir junto comigo. Porque muita gente vai assistir esse vídeo até o fim e vai continuar do mesmo jeito amanhã. E eu não quero que você seja uma dessas pessoas. Bora! Não é força de vontade que está em falta na sua vida, e isso já vai ficar bem claro daqui a pouco. Mas antes, vale entender o tamanho do problema. O brasileiro hoje passa em média perto de 9 horas por dia de olho numa tela, entre celular e computador, o que dá mais da metade do tempo em que a gente está acordado. E boa parte disso nem é trabalho de verdade, é esse vai e vem constante de atenção entre a tarefa que você deveria estar fazendo e o aparelho do lado. Você provavelmente já viveu essa cena mais de uma vez. Senta para estudar de manhã, promete que vai render o dobro do de sempre, coloca o celular do lado só para caso alguém precise falar contigo. E no meio da tarefa já pegou ele 3 vezes sem nem perceber que tinha pegado. No fim do dia você olha para o relógio, vê que passou horas sentado, mas sente que produziu muito menos do que devia, e a primeira coisa que vem à cabeça é que você é preguiçoso, ou que você não tem disciplina o suficiente para essas coisas. A maioria das pessoas acredita que ter foco é uma questão de força de vontade, que quem se distrai com o celular é porque tem pouca disciplina, pouco compromisso, ou não quer o suficiente aquilo que está fazendo. E essa ideia parece fazer sentido, porque quando você pega o celular no meio de uma tarefa importante, parece mesmo que você cedeu, que fraquejou, que falhou com você mesmo. O problema é que essa ideia empurra a culpa para o lugar errado. Ela faz você acreditar que se esforçando mais, apertando os dentes, prometendo para si mesmo que dessa vez vai ser diferente, o foco vai simplesmente aparecer. E não aparece. Você tenta de novo na segunda-feira, promete de novo, e na quarta já está checando o celular do mesmo jeito, se sentindo ainda pior por não ter conseguido cumprir o que prometeu. O que realmente rouba o seu foco não é o momento em que você pega o celular. É o tempo inteiro antes disso, enquanto ele fica ali do seu lado, mesmo sem você tocar nele. Existe um estudo de um pesquisador chamado Adrian Ward, da Universidade do Texas, em Austin, de 2017, que colocou quase 800 pessoas para fazer tarefas que exigiam bastante concentração, com o celular em posições diferentes, na mesa virado para baixo, no bolso ou numa sala separada. Quem deixou o celular numa sala diferente teve o melhor desempenho de todos, mesmo sem nunca ter tocado no aparelho durante o teste inteiro. Mas na real, você nem precisa de cientista para saber disso, você já sentiu isso na pele. Aquela sensação de estar meio ali, meio não, com uma parte da cabeça sempre de olho no cantinho da tela, mesmo quando você está genuinamente tentando prestar atenção em outra coisa. Isso acontece porque uma parte do seu cérebro fica trabalhando o tempo inteiro só para resistir a pegar o celular, mesmo quando você nem está pensando nele de forma consciente. E esse trabalho de resistir gasta energia, a mesma energia que você ia precisar para pensar direito na tarefa que estava fazendo. Vale dizer que esse efeito pesa mais em quem já sente uma dependência maior do celular no dia a dia. Mas em algum grau ele mexe com qualquer pessoa que tenta trabalhar ou estudar com o aparelho por perto. Você não tem pouco foco. Seu cérebro está ocupado o tempo todo com um trabalho invisível e ninguém nunca te contou isso. Agora vem a parte que realmente importa, que é o que fazer com essa informação. E aqui eu quero que você pense numa cena simples. É tipo um pacote de bolacha aberto em cima da mesa enquanto você tenta comer só um pouquinho. Você pode ter a melhor intenção do mundo, prometer para si mesmo que vai parar depois de uma, mas enquanto o pacote estiver ali, ao seu alcance, bem na sua frente, uma parte de você vai ficar de olho nele o tempo todo. Agora imagina se antes de começar, você guarda o pacote inteiro dentro do armário, na outra sala. Você nem vai ficar pensando nele. A vontade de comer não desaparece por mágica,
mas ela para de brigar com você o tempo inteiro. É exatamente a mesma lógica com o celular. O primeiro passo é simples, e é o que faz mais diferença de todos. Durante o seu bloco de trabalho ou de estudo, o celular não fica na mesa virado para baixo. Ele sai da sala. Não precisa ser para sempre. Precisa ser só durante aquele bloco de tempo em que você decidiu se concentrar de verdade. Se você trabalha ou estuda em casa, deixa ele no quarto enquanto você está na sala, ou deixa na sala enquanto você está no quarto. Se você está num escritório ou numa faculdade e não dá para deixar o celular literalmente em outro espaço, o passo 2 entra no lugar, que é guardar ele fechado dentro da bolsa, da mochila ou de uma gaveta, longe da sua visão e do seu alcance direto. Isso já é bem melhor do que deixar em cima da mesa, mesmo com a tela virada para baixo, porque o que pesa não é só ver a tela acesa, é saber que ele está ali, perto o suficiente para pegar a qualquer momento. O terceiro passo é sobre o modo avião, e aqui eu vou ser honesto com você, ele ajuda, mas não resolve sozinho. Desligar as notificações reduz uma parte da tentação, mas seu cérebro continua sabendo que aquele objeto ali carrega tudo: seu trabalho, suas conversas, seus problemas, suas recompensas, e ele continua puxando uma fatia da sua atenção só por existir perto de você. Por isso, o modo avião é um complemento, não é a solução principal. A solução principal continua sendo a distância física. O quarto passo é criar o que eu chamo de pequenos perímetros sem celular ao longo do seu dia. E não precisa ser o dia inteiro. Escolhe 2 ou 3 momentos, o bloco de trabalho mais importante da manhã, uma refeição, uma conversa que realmente merece sua atenção total, e nesses momentos específicos o celular simplesmente não está no ambiente. Você não precisa negociar com você mesmo a cada 5 minutos se vai pegar ou não vai pegar, porque ele nem está lá para ser pego. Isso tira o peso de decidir toda hora, e decidir toda hora também cansa, também gasta a energia que você podia estar usando para fazer o que importa. Talvez você esteja pensando, mas eu preciso do celular para trabalhar. É lá que estão os aplicativos, as mensagens do trabalho, o e-mail. E isso é real para muita gente. Então, o quinto passo é sobre isso. Se o celular é ferramenta de trabalho, o segredo não é abandonar ele o dia inteiro. É criar horários fixos para checar mensagem e responder o que precisa ser respondido, ao invés de deixar ele aberto e disponível, o tempo todo, like um convite permanente para sua atenção pular de tarefa em tarefa. Você escolhe 3 ou 4 momentos no dia, confere tudo o que precisa, resolve o que é urgente e fecha de novo. Isso é completamente diferente de trabalhar com o aparelho do lado o tempo inteiro, esperando qualquer coisa que possa aparecer na tela. E se o que você usa o celular para trabalhar é justamente a parte de digitar, escrever, planejar, sempre que der, prefere fazer isso no computador. Não porque o celular seja um vilão, mas porque, no computador, ele fica fora do seu campo de visão direto, e a sua cabeça já não fica de olho nele o tempo inteiro só por estar ali do lado. Tem também aquele momento em que você está estudando para uma prova importante, ou lendo algo que exige atenção real, tipo um material longo do trabalho. Nesses momentos, vale o mesmo princípio, só que ainda mais forte, porque quanto mais complexa a tarefa, mais peso a presença do celular tem em cima do seu desempenho. Se puder deixar ele em outro cômodo justamente nesses blocos mais importantes do seu dia, é ali que você vai sentir a maior diferença, porque é ali que sua cabeça mais precisa estar inteira. E aqui vai uma coisa que eu preciso te falar com sinceridade, porque coach que te engana não é coach, é vendedor de milagre. Isso não vai ser perfeito desde o primeiro dia. Vai ter dia que você vai esquecer, vai ter dia que a ansiedade de estar sem o celular por perto vai bater mais forte, principalmente se você usa ele o tempo todo hoje. Isso é normal, e não significa que o método não funciona. Significa que é um hábito novo, e hábito novo se constrói aos poucos, não na base da perfeição. Começa pequeno, um bloco por dia, e vai aumentando conforme você sente que consegue. A verdade maior aqui não é só sobre celular. É sobre entender que o ambiente ao seu redor pesa muito mais no seu desempenho do que a força de vontade que você acha que precisa ter. Você não precisa virar uma pessoa mais forte, mais durona, mais disciplinada do que já é. Você precisa organizar o espaço em que você trabalha, para que ele jogue a seu favor, e não fique o tempo todo competindo contra você. Isso vale para o celular e vale para várias outras coisas da sua rotina, tipo aquele lanche que você não queria comer, mas deixou em cima da mesa, ou aquela série que você não queria assistir, mas deixou a aba aberta no computador. O princípio é sempre o mesmo.
O que está por perto disputa a sua atenção, mesmo sem você pedir. Da próxima vez que você sentir que está se distraindo e vier aquele impulso de se culpar, para e pergunta para você mesmo: o que está no meu alcance agora que eu poderia simplesmente tirar da frente? Muitas vezes a resposta para um problema que parece ser de caráter é, na real, uma resposta bem mais simples do que isso. Deixa aqui nos comentários qual é a distração que mais rouba o seu foco no dia a dia, eu quero muito saber. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like e se inscreve, porque toda semana tem conteúdo assim por aqui para te ajudar a evoluir de verdade, sem enrolação e sem promessa vazia.